Vamos apresentar aqui agora o Alexander Albuquerque. Ele é analista de sistemas, pós-graduado em gestão de marketing digital pela FGV, fundador da FENEC Tecnologia, fundador do Banco Maré e da BMV 12, e apresentará o caso do Banco Maré, uma fintech que promove inclusão social. Isso é fantástico. Então, com vocês, uma salva de palmas. Vamos receber agora o Alexander Albuquerque e o caso Banco Maré. Boa noite a todos. Muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Primeira vez que eu venho em João Pessoa, então estou muito feliz de estar aqui. É a única capital que eu não conhecia do Nordeste. Eu sou carioca, tenho 38 anos, sou analista de sistema. Minha maior qualidade, na verdade, é ser flamenguista e morar do lado do Flamengo. Hoje eu moro em São Paulo, e o carioca em São Paulo nada mais é do que um refugiado de guerra. Então, eu estou morando em São Paulo há um ano, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou morando em São Paulo. No meados de 2017, eu queria ensinar os meninos da Maré ou de qualquer outra região a aprenderem a programar. Na Índia, se ensina os meninos desde de criança a programar, e os melhores programadores estão na Índia. E, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas moram em favelas. É 1/3 da população carioca morando em favelas. E eu queria ensinar esses meninos a programarem. Então, eu fiz uma parceria com a Oi Futuro, com o governo do estado do Rio de Janeiro, e fui até a Maré, junto com eles, para abrir uma escola profissionalizante para os meninos da Maré aprenderem a programar. Para minha surpresa, eu descobri que moram 200 mil pessoas na Maré e não tinha nenhuma escola de ensino médio, só a escola de ensino fundamental. Naquela época, nós fomos até o governador e o secretário de Educação, e eles disseram que tinha escola de ensino médio, mas não sabiam o nome. E aí nós falamos, não tem, vamos criar uma escola lá. E o governador, na época, o Pezão, falou que não tinha dinheiro, e eu não acreditei, mas depois vi que era verdade. Hoje eu já não posso falar com ele, que ele está preso. Aliás, os últimos 4 governadores do estado do Rio de Janeiro. E aí eu tentei, de qualquer maneira, montar uma escola na Maré, e não foi possível, quando um dos moradores falou para mim o seguinte: você pode nos ajudar de outra maneira aqui. Você pode abrir algum meio de pagamento aqui. Eu falei, por que meio de pagamento? Porque a gente não tem onde pagar contas aqui. Não sei se você sabe, a Maré não é o lugar mais tranquilo do Rio de Janeiro nem do Brasil. Na verdade, a Maré é uma das 5 regiões mais perigosas da América Latina. E outro dia, conversando com o presidente da CVM, lá na CVM, ele falou assim, esse cara aqui é muito corajoso. Eu falei para ele, não, eu não sou corajoso. Minha mãe disse que, na verdade, eu só não tenho noção de perigo. É diferente. Eu não sei porque achei que nada ia acontecer comigo, e fui para a Maré, e aí eles me falaram que não tinham de pagar contas, e eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, como é que vocês fazem? A gente pega um ônibus, isso demora mais ou menos 4 horas nesse percurso de ir e voltar, e a gente usa a lotérica ou banco no bairro vizinho de Bom Sucesso ou Penha. Eu falei assim, vamos colocar uma lotérica aqui então, eu dou uma ligação, a gente conversa com algum diretor da Caixa, e a gente consegue botar uma lotérica aqui. Ele falou, sensacional, você é muito inteligente, faz o seguinte, você coloca a lotérica aí, e quando o carro forte vier buscar o dinheiro, você fica aí, esperando o carro forte. Porque vai ter algumas pessoas com segurança privada te esperando aí. Não era uma boa ideia. Naquela época eu estava investindo em Bitcoin, o melhor ano do Bitcoin, 2017, e comecei a estudar sobre a tecnologia por trás, que é o blockchain. E aí alguns amigos, analistas de sistemas também, falamos assim, vamos montar um banco na Maré, um banco com blockchain, um banco digital. E eles estavam brincando, e eu, sem noção, levei a sério. E aí, em São Paulo, eu conheci o Maher Salal. O Maher Salal, ele é um engenheiro de segurança do Twitter, lá na Califórnia. Eu expliquei para ele o que eu queria fazer, um banco digital na Maré. Eu acho que ele não tinha a menor noção do que era Maré, então ele aceitou desenvolver comigo. Hoje ele é um dos sócios do Banco Maré. E nós desenvolvemos um aplicativo, e eu fui para a Maré.
eu sozinho, numa creche abandonada, porque os moradores, os Correios não entregam as correspondências, então eles vão nessa creche abandonada, que também é uma associação de moradores abandonada, um prédio de 3 andares, sem telhado, que às vezes chove mais dentro do que fora. E eu ficava sentado numa cadeirinha de criança, que ela está lá até hoje, como parte do nosso museu, com meu notebook nas minhas pernas. Eu sou muito bom em Photoshop, então eu fiz uma placa atrás, escrito Banco Maré, pague suas contas aqui. Claro que ninguém acreditava que era um banco, eu sentado ali naquela cadeirinha, e aí, tentando convencer as pessoas por 15 dias, ninguém queria pagar a conta comigo. E aí, então, uma senhora chamada Edna, nossa cliente até hoje, ela falou assim, olha, você está pagando conta? Eu falei, estou, esperançoso que ela fosse pagar comigo, né? Então, é o seguinte, está muito calor hoje, e eu não quero ir em Bom Sucesso. Eu falei, tudo bem, você vai pagar minha conta? Eu falei, vou. Então, deixa eu te dizer uma coisa, malandro. Você está na Maré. É bom que essa conta seja paga. Eu nunca senti tanto medo da morte como aquele dia. Falei, meu Deus, deixar de morrer na Praia do Leblon para morrer na Baía de Guanabara contaminada. E aí eu fiquei olhando para o aplicativo que eu tinha desenvolvido junto com uma olhei para a cara dela, olhei para o aplicativo, eu falei assim, quer saber? Vou pagar na minha conta pessoal, que eu não vou pagar nisso não, vai que dá errado. Paguei a conta, graças a Deus bateu, e eu descobri uma coisa bem sensacional. Ela trabalhava num salão de beleza, e depois de 2 dias, ela volta com mais 2 pessoas. E aí eu paguei a conta dessas 2 pessoas, agora no aplicativo, e as pessoas começaram a vir. E eu comecei a ouvir essas pessoas. E aí também chamei mais uma pessoa para me ajudar, que é um francês, que é economista, que é um dos sócios também, hoje. E eu digo que ele era muito estratégico nessa parceria na Maré. Porque imagina, se eu morrer sozinho na Maré, não saio em lugar nenhum. Mas se eu morrer abraçado com um francês, eu saio no Jornal Nacional. Então, começamos ali aquela operação. E aí, um determinado dia, uma cliente, uma pessoa foi buscar uma correspondência e falou assim, poxa, eu pago minha conta da Claro sempre atrasada, nunca chega a correspondência. Eu falei assim, mas por quê? Chega atrasado, quando chega, já chega vencida. Mas eu falei, como se tivesse muito orgulho, eu sou cliente Claro, eu resolvo para você. E aí eu liguei para a Claro, pedi o boleto dela, eles mandaram para o meu e-mail, eu imprimi e paguei o boleto para ela. No dia seguinte, a fofoca estava solta na Maré, e chegou alguém lá e perguntou, vocês estão atualizando o boleto da Claro? E eu, claro. E descobrimos que as pessoas, às vezes, não pagavam suas contas, é porque eles não sabiam como atualizar o boleto, os boletos não chegavam. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a parceria hoje com a TIM, e o diretor da TIM, hoje até meu amigo, chegou para mim e falou assim, por que o nosso TIM Bank não deu certo e o Maré está dando certo? Eu falei, porque nós estamos lá dentro, ouvindo as pessoas e criando soluções que elas precisam de verdade, e não aquilo que eu acho do lado de fora que eles precisam, né? E aí, a gente estava crescendo com o Banco Maré, depois de 3 meses, e aí a gente estava desenvolvendo uma tecnologia em blockchain, e os moradores da Maré deram o nome da nossa criptomoeda em blockchain de Palafita. E essa história é bem engraçada, porque eu estudei na FGV, e aí o pessoal da FGV me ajudou e fez uma pesquisa, e falou assim, Alex, coloca o nome da moeda de Timbal. Eu falei, por quê? Porque a primeira comunidade lá se chamou Timbal. Se você não sabe, a Maré, na verdade, é um complexo de favelas, 17 favelas, e cada uma dessas 17 tem um nome. E eu, inteligente, cheguei lá e falei que a moeda se chamava Timbal, uma única comunidade. Então, todo mundo queria o nome da moeda. E aí, naquela confusão, na reunião lá, tinha umas 30 ou 40 pessoas, um senhor lá atrás levantou a mão e falou, se você quer homenagear a Maré, coloca a Palafita. Eu falei, por quê? Porque as primeiras casas aqui foram construídas em palafitas, às margens da Baía de Guanabara. Eu falei, sensacional, não deveria ter ouvido ninguém na FGV, deveria ter ouvido esse cara. E se chama Palafita, essa moeda em blockchain, né? Nós começamos a transacionar volumes altos, você ter uma ideia, era tudo muito amador no início,
E eu, uma vez, cheguei a sair com 90 mil reais dentro da Maré, na mochila. Você pode achar mesmo que eu sou maluco. Né? E eu vi que isso não ia dar certo. Por mais que minha mãe ore por mim, uma hora ia dar problema. E aí, a gente foi... O francês gostava muito de comer num restaurantezinho perto. A comida era horrível, mas ele gostava de comer lá e eu tinha que ir com ele. Eu não ia sozinho nunca. Né? E aí, essa senhora que a gente almoçava na Maré, ela tinha uma máquina de POS. E há 2 anos e meio atrás, era muito difícil ter máquina de POS na Maré. E eu perguntei para ela, quanto você paga de taxa aqui nessa máquina? Aí ela falou, 12% no crédito, 9% no débito, 17% de antecipação. Eu falei, não é mentira, é impossível isso. Me dá o contrato, deixa eu ver isso. E era verdade. Eu fui conversar com outro comerciante na Maré, o cara tinha movimentado 4,5 milhões de reais em um ano. Eu falei assim, lavagem de dinheiro do tráfico, só pode ser. Não, ele é distribuidor de bebidas, mas nós descobrimos, por falta de educação financeira, ele pagou 75 mil reais sem saber de cheque especial. E a maquininha dele também era da mesma empresa. Então, nós vimos que tínhamos um problema ali, mas também ia nos ajudar a resolver o meu problema de andar com dinheiro. Nós fizemos parceria com os comerciantes, fizemos parceria com uma empresa chamada CloudWalk, que nos forneceu essas máquinas de POS, onde os moradores faziam a recarga para ter crédito no aplicativo em palafita. Isso, só que as taxas de 12 caíram para 4,9%. E o débito, 2%. E sem taxa de antecipação. A senhora da comida ruim faliu. Graças a Deus para mim, ruim para o francês. Porque a comida era horrível e tinha que comer lá. Mas nós descobrimos que a gente precisava entender mais esse público. Só que com 3 meses, um pouquinho mais, 4, 5 meses, 3 meses, 4 meses, o banco recebe uma ligação do Banco Central. Né? Quando eu cheguei a ficar frio assim, falei, meu Deus, o que o Banco Central quer comigo? Ele falou assim, gostaríamos que você viesse aqui em Brasília para nós conversarmos. Eu falei, agora que eu vou ser preso mesmo, agora ferrou. E aí eu falei assim, quer saber? O seguinte, eles querem que a gente vá lá, não estão nem pagando a passagem, vamos fazer o seguinte. O Vitor era outro sócio, advogado, hoje está morando na Inglaterra. E aí eu falei, Vitor, faz o seguinte, você é advogado, se acontecer alguma coisa, você pode se defender. E o Benjamin é francês. Se for preso, ele vai ser extraditado. Agora, se eu for, eu vou ficar em Bangu 1. Vão só vocês dois, eu fico. E eles foram lá para Brasília. E aí, quando eles chegaram em Brasília, tinham 17 diretores do Banco Central esperando o gigante Banco Maré para explicar o que vocês estão fazendo com blockchain dentro da favela. E aí eles explicaram, né? E estava indo muito bem. Eles falaram, pode fazer, ok, um projeto social, tal, uma empresa com impacto, ok. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês estão usando o arquivo KNAB? Aí o Vitor, a gente está usando o arquivo KNAB. E como é que vocês estão usando? Cada operação? Não, espera aí. Aí ele me manda uma mensagem no meio da reunião. Alex, o que é arquivo KNAB? Aí eu falo para ele, vou ver no Google. E aí o diretor falou, não, mas tudo bem, vocês estão usando o arquivo KNAB como? Aí o Vitor, não, a gente está usando de hora em hora, a gente é pequeno ainda. E a gente foi pesquisar o que era arquivo KNAB, e o arquivo KNAB nos salvou, porque a gente fazia todas as operações na mão, dentro do nosso back-office. E aí nós fizemos parceria com o Cicobi na época, e nós processávamos em minutos todas as nossas transações, que já estavam chegando a 4,5 milhões de reais em 6 meses. Com 1 ano, quase, a Globo News me chamou para dar uma entrevista para a Miriam Leitão, e um diretor do Facebook viu essa entrevista e me ligou, na mesma hora, e marcou comigo lá em São Paulo. E aí eu fui lá em São Paulo, expliquei para ele o que eu estava fazendo, e o Facebook resolveu acelerar a gente. Isso foi inacreditável para mim naquele momento, mas todas as pessoas disseram para mim assim, você nunca vai entrar na Maré? Aí eu entrei. Você nunca vai criar um aplicativo na Maré que resolva o problema das pessoas? Nós criamos. Você nunca vai sair dessa cadeirinha de criança, porque só vai atender 3, 10 pessoas.
Em menos de um ano, nós saímos da cadeirinha de criança e estávamos com um escritório na Avenida Paulista, o maior centro econômico da América Latina. Queria abrir um parênteses, que eu cheguei aqui e descobri, eu não sabia, que é uma igreja. Meu avô é pastor. E eu me senti muito feliz em estar aqui, porque o que me moveu até hoje a fazer isso tudo é a fé. Nada me move mais de sair de casa ou entrar em qualquer frente que seja desafiadora do que a fé. Não é resiliência, não é o que o Maré atrai, a visibilidade. O que me atrai é o propósito. É ver a vida das pessoas realmente tomando rumos diferentes. E o que a gente fez no Maré, a gente começou a contratar pessoas da própria comunidade. E começou a ensinar eles o que era um arquivo KNAB, o que era o número do banco. Eles começaram a atender os próprios moradores, porque os moradores começaram a confiar porque conheciam eles. E hoje nós temos mais de 27 pessoas trabalhando conosco, fora a equipe fora do país. E dessas 27 pessoas, nós colocamos 17 na faculdade, tanto na Maré, Heliópolis, Arapiraca. Porque causar impacto na vida das pessoas não é só pagar uma conta. Eu fui no Bradesco, o diretor do Bradesco falou comigo assim: você não tem diferencial nenhum, você paga a conta igual a gente paga. A gente paga a conta todos os dias, igual a vocês. Eu falei, não. Diferente. As nossas contas têm histórias que a de você não tem, que a sua não tem. Quer ver um exemplo? No começo, eu ficava lá na Maré, muito atendendo, e veio uma senhora e falou assim: vocês estão fazendo transferência? E a gente tem uma questão na Maré que a gente resolve o problema de todo mundo, independente do que é. Mesmo que não seja da nossa alçada, nós resolvemos. Eu falei, não vou fazer transferência para ela, vou logo falar algo que vai ser difícil. Ela falou, eu falei, a gente está fazendo, mas só do Banco do Brasil e acima de R$500. Aí ela, Banco do Brasil, R$800. Eu falei, caramba. E aí eu fiz a transferência para ela, e ela sentou e começou a contar a história dela. E depois ela contou para outras pessoas, e as pessoas começaram a vir. E o mais interessante, eu comecei a descobrir por que eles faziam transferências. Sabe por que as pessoas na Maré e Heliópolis fazem transferências? Para onde que é? Para aqui, para o Nordeste. Eu ouvi histórias de mães que saíram daqui para trabalhar nos grandes centros, que mandam R$300, R$400. Algumas choravam na minha frente. Então, as nossas contas, as nossas operações têm histórias que alguns bancos não têm. Nós começamos a ouvir essas pessoas. E aí, o investidor... A gente nunca recebeu investimento no Brasil, porque tem um negócio bem engraçado. Quando você fala que é uma fintech, aí a Monax, Redpoint, Casec, todos querem conversar com você. Aí você fala que é uma fintech de impacto. Aí eles já não querem mais conversar com você. Aí você vai conversar com a Vox, com a Move, com outros fundos de investimento. Aí você fala para a Move, para a Vox, que é o seguinte: eu sou uma fintech de impacto que trabalha dentro da favela. Aí eles já não querem trabalhar com você. Aí você tem que procurar investidor anjo aos seus familiares. Aí você fala, eu sou uma fintech de impacto que trabalha dentro da favela com dinheiro. Aí nem sua mãe investe em você. A gente nunca recebeu investimento no Brasil. A gente recebeu investimento da Argentina e recebemos investimento da JP Morgan. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Porque não é fácil. Eu entendi qual é a dor dessas pessoas que moram nessas regiões. E aí eu falei para mim mesmo, nós vamos criar soluções que não impactem a Maré, Heliópolis, ou Arapiraca, interior de Alagoas, e agora Petrolina, onde nós estamos indo, mas que as pessoas em todo o Brasil e na América Latina saibam que é possível uma empresa, dentro de uma favela, construir uma tecnologia de ponta que mude a vida das pessoas e que ainda possa ser usada por qualquer pessoa. Nós vamos ser o WhatsApp dos bancos. Foi com essa história que eu cheguei no Facebook. Foi com essa história que eu fui para Mellon Park falar para o Mark Zuckerberg o que nós estamos fazendo. Uma palestra para todos os funcionários do Facebook lá na Califórnia.
E é por isso que eles estão nos patrocinando hoje, porque eles entendem o que nós estamos fazendo é muito mais do que pagar contas. Nós temos um escritório hoje, eu falei para vocês do prédio de 3 andares abandonado, nós reformamos aquele prédio. A maior parte da nossa equipe trabalha lá. Nós temos um escritório lindo no centro do Rio, da UWork. Nós temos um escritório no Cubo, no prédio do Itaú, na Vila Olímpia. Mas o que eu mais gosto é quando eu vou em Heliópolis, ou Arapiraca, ou na Maré, ouvir as pessoas. Tem muita riqueza na base da pirâmide. O problema é que nós, às vezes, só queremos olhar. Eu ouvi de um diretor do Itaú, nada contra ele, um atleticano fanático, e aí ele falou para mim, cara, você é muito legal, cara, o que você faz é muito do bem, mas você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque dar dinheiro é trabalhar com quem tem dinheiro. Aí eu fiquei revoltado na hora de responder ele, mas não, estava fechando o negócio, não sou besta também, né? Você está maluco assim. E depois eu pensei e falei assim, verdade, ele tem uma certa razão. O que nós vamos fazer então? Nós vamos trabalhar com quem tem dinheiro para trazer para quem não tem dinheiro. Conheci também o case do Banco do Nordeste, o BNB, uma história fantástica que eu conto em tudo quanto é lugar onde eu estou. E nós pegamos a nossa criptomoeda, a Palafita, e aí numa viagem indo para São Francisco, porque eu tenho que dar palestra no Facebook a cada 3 meses, e é horrível, porque para chegar em São Francisco, eu tenho um pavor de avião, então são 16 horas de avião, não tenho voo direto, tem escala. E aí, indo para São Francisco, teve uma tempestade horrível em Houston, mas graças a Deus o Facebook pagou a primeira classe, então eu falei assim, se eu morrer, estou deitado aqui, tudo bem, primeira classe. Quando eu estava acabando minha fé naquela tempestade, aí o avião desceu, e aí eu tive que sentar no chão, lá onde das malas, e sentou um português do meu lado, e ele olhou para mim, eu olhei para ele, ninguém falou nada, mas ele ia pegar o mesmo voo que eu, sentou do meu lado, e aí ele falou assim, na hora sentou um do lado do outro, a aeromoça perguntou alguma coisa, ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Aí ele, legal, sou português, moro há 12 anos no Brasil. Legal. Aí eu falei, o que você faz? Eu tenho um banco lá no Brasil, eu sou um dos sócios do banco. Eu falei, qual banco? Banco Carrefour. Legal. E ele perguntou para mim, o que você faz? Eu também tenho um banco lá no Brasil. Ele, qual banco? Banco Maré. Ele falou, eu conheço o Banco Maré. 4 horas e meia a gente ficou conversando. Dali saiu uma amizade, mas também nós estamos desenvolvendo hoje posso falar só 2, com 2 grandes players. Um é o Banco Carrefour e outro player já tem 9 milhões de pessoas ativas, aonde a Palafita vai ser, em 1 ano, a única moeda que vai circular nas carteiras digitais do Mercado Pago, do iFood e da Autopass. Nós vamos oferecer serviços financeiros para todo o Brasil e trazer riqueza para quem mais precisa. Só para você ter uma ideia da grandeza disso, nós acabamos de assinar contrato com a Mastercard, como representante internacional de inclusão financeira da Mastercard. Nós somos o único parceiro da R3, o maior consórcio de blockchain no mundo, que entrou lá sem pagar nada. Claro que eu fiz essa cara de coitado que vocês estão vendo aqui, e eles não quiseram me cobrar nada. Mas sabe por que isso? Porque a gente tem propósito. Eu poderia passar isso aqui para vocês e falar números. O problema que nós resolvemos são 2,5 bilhões de pessoas no mundo que não tem conta em banco. Só no Brasil são 55 milhões de pessoas que não têm conta em banco e movimentam mais de 800 bilhões de reais em dinheiro por ano. 11 milhões de pessoas moram em favela, metade na região sudeste. Eles movimentam 64 bilhões de reais por ano. 2 milhões de pessoas moram em favelas no Rio de Janeiro. Só na Maré são 200 mil pessoas. São só números que expressam a grandeza dos problemas que nós temos. Nós não somos uma ONG. Nós acreditamos que quanto mais receita nós geramos, mais impacto nós causamos. Nós estamos longe de ser uma ONG, mas nós temos propósitos. Nós aceitamos ganhar menos, mas impactar mais a vida das pessoas. Eu estava ouvindo a palestra
anterior, eu estava até me sentindo, porque realmente eu levo um ritmo de vida muito louco. E eu tento me policiar um pouco. E quando eu tento me policiar para me controlar, mas sempre me pergunto assim, para que eu estou fazendo isso? Não. A pergunta que eu faço é o seguinte, para quem? Essa é a pergunta, para quem que você está trabalhando? Não é para quê. Todos os dias, quando eu saio de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu tenho a melhor vida. Eu trabalho em São Paulo e passo o final de semana no Rio. E sobrevivo quando eu vou no Rio. Volto vivo para São Paulo. Mas o que mais me alegra é quando eu vi uma senhora lá na Maré, de 71 anos. Eu virei guia turístico na Maré, né? Então veio um grupo do MIT lá na Maré e eu fui levar eles numa região mais perigosa, que é essa do canto aqui, ó, que eles chamam até de faixa de gás, eu não sabia. E eu estava indo levar esse grupo, e aí ela veio ao meu encontro e ela me agarrou. Aí eu falei, está me segurando, é para alguém me dar um tiro, só pode ser. Ela me agarrou e falou assim, eu quero agradecer você. Aí eu falei, me agradecer? Por quê? Por causa do Banco Maré. Eu falei, mas você não precisa me agradecer, tem as pessoas que trabalham aqui, nós temos quioscos aqui, cada um atendente, você não precisa me agradecer. É muitas pessoas que trabalham para que isso aconteça. Tem pessoas, aí eu mostrei para ela, americanos que vieram aqui, que nos ajudam, nós temos pessoas na Inglaterra. Não, você não precisa falar, eu quero te agradecer. Aí eu falei, por que você quer me agradecer? Eu tenho uma filha com deficiência física. E toda vez que eu tinha que pagar uma conta, eu tinha que deixar ela com alguém. Ia lá pagar essa conta. Ou fazer uma transferência. Agora eu faço da minha casa pelo aplicativo. E não existe ninguém melhor do que eu para cuidar da minha filha. E esse tempo que eu perco é muito valioso. Então, eu queria te agradecer. É isso? É para quem? É para ela. É para as pessoas que deixaram de sair numa área de risco. Hoje mesmo teve a operação na Maré, e as pessoas não saem mais de casa para pagar contas. Nós queremos, sim, mudar a realidade de muitas pessoas no Brasil. Nós hoje, eu sou analista de sistemas, então, assim, muita gente, se você for em São Paulo hoje, o que mais tem é meios de pagamento. Tem mais meios de pagamento em São Paulo do que padaria. Olha que tem muita padaria em São Paulo. Todo mundo quer pagar contas hoje. Todo mundo quer ter uma carteira digital. Né? Nós usamos tecnologia para tudo. Mas será que a gente está usando tecnologia para resolver problemas reais de quem realmente precisa? Será que a nossa busca por resultado ou por vaidade... Porque hoje ninguém manda... Você já viu algum jovem hoje falando que vai montar uma banda? Antigamente, eu tocava contrabaixo porque eu não sabia tocar guitarra direito. Então, quem não sabe tocar guitarra direito, vai tocar contrabaixo. Mas hoje ninguém quer montar uma banda. Todo mundo quer montar uma startup. Que é o que é legal. Né? E aí, qual o propósito da sua startup? Essa é a startup de 1 bilhão, esse é o unicórnio. Né? Outro dia, um cara, um banco grande dos 4 veio e falou assim, a gente quer comprar o Maré. Eu falei, para quê? Não, para comprar. Não, para quê? Não, a gente quer, acha o case legal, a gente quer usar a marca, todo mundo conhece no mercado financeiro Maré e tal. Mas eu falei, para quê? E ele não soube me responder. Não te vendo, você não sabe para quê. Tem uma diferença entre empresas com propósito e empresas comuns. Empresas comuns, elas mudam o seu destino a todo momento de acordo com as suas necessidades. Empresas com propósito, elas não mudam o seu objetivo e o seu propósito. Está acima disso. Eu tenho um sonho. Que vocês possam ir no Rio de Janeiro. Ver pessoas de bem, que tem pessoas de bem naquela comunidade. Eu lembro que uma adquirente disse para mim o seguinte. A gente não conseguia fechar a máquina de POS. E o diretor daquela adquirente, que é uma grande adquirente hoje, falou para mim o seguinte. Para eu liberar a máquina para você, você precisa me pagar 20 mil reais para eu te avaliar.
Eu disse, eu não te pago, porque eu digo que eu não quero trabalhar com você. Depois de 1 ano, ele voltou e falou, a gente viu aí, você saiu, o Maré é um case legal, agora a gente quer trabalhar com você. Aí eu resolvi ouvir de novo. A primeira coisa que ele me falou foi o seguinte, como é que você vai fazer para evitar que os traficantes vendam drogas nas maquininhas? E eu respirei fundo e falei assim, cara, assim, eu nunca pensei na minha vida que um traficante vai pegar o CPF dele, colocar no seu sistema e sair no meio da favela perguntando, parcela o pó em 3 vezes. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar com você. Não, mas a gente tem um propósito, tem uma taxa legal. Não é a taxa, é o propósito. Sabe, eu posso perder bons negócios, mas eu não posso perder o propósito pelo qual eu trabalho. Hoje, tem muitas pessoas que trabalham conosco, nós somos responsáveis por muitas pessoas. E o meu sonho, como eu falei, é que vocês possam ir no Rio de Janeiro, ou em Heliópolis, a região onde nós estamos, passar na linha vermelha e falar assim, aqui é a sede do Banco Maré, uma das maiores empresas do sistema financeiro da América Latina. A cadeirinha de criança que eu comecei, a cadeirinha verde, está lá, até hoje. O computador não, porque eu moro no Rio de Janeiro e já me roubaram. 2 anos e meio, só. A cadeirinha está lá, sabe para quê? Para eu não esquecer da onde eu comecei. Porque isso aqui é muito bonito. Quem é empreendedor sabe que esses momentos aqui são muito rápidos. Você vem aqui, você fala para muitas pessoas acham fantástico, mas amanhã a gente tem que tocar o negócio. Tem pessoas que dependem desse negócio. Empreender no Brasil é uma das coisas mais difíceis do mundo. Empreender com empresas com impacto, mais ainda. Então, o recado que eu queria deixar para vocês, meu tempo acabou, é que tem muita riqueza na base da pirâmide, mas não importa se você não está trabalhando na base da pirâmide. O importante mesmo é a causa pela qual você tem trabalhado. Você quer empreender? Tem uma causa, tem um propósito. Isso vai te trazer alegria todos os dias, porque eu não trabalho, eu não tenho emprego, eu amo o que eu faço, eu amo ver o resultado na vida das pessoas. O que nós, como Banco Maré, e não só como Banco Maré, porque hoje nós temos parceria com a CVM e com o Banco Central, nós estamos montando a primeira bolsa de valores para empresas com propósitos no Brasil, e nós abrimos mês passado um escritório em São Francisco para captar para essa bolsa. Não, vocês não entenderam, eu não abri em São Paulo, eu abri em São Francisco. Por quê? Porque a gente precisa sonhar coisas grandes, a gente precisa olhar, ter uma visão maior do que as pessoas têm para a gente. A maioria das vezes que nós olhamos para as comunidades, ou para as pessoas, não só comunidades, mas pessoas de baixa renda, elas não conseguem se ver como pessoas de valor. E nós nos colocamos para mostrar para elas que elas têm valor e que vale a pena acreditar e investir. Eu acredito muito que nós temos que usar tecnologia de ponta para resolver o problema das pessoas. O que nós queremos fazer com o Banco Maré? Nós queremos que a vida das pessoas seja cada vez mais simples. E para isso, nós temos o Banco Maré. Muito obrigado. Uau! Uma salva de palmas. Em pé. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Que história inspiradora. Obrigado, Alexander.